Hey guys, what's going on? Robert for International Pulse Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet através do YouTube. Pessoal, vamos falar um pouquinho do discurso do Donald Trump. Acabou de falar, ele falou mais de uma hora, atacou todo mundo. Aí o Juan Guaidó estava lá, enalteceu o Juan Guaidó, chamou de presidente por 2 vezes, ficou de pé. Todos que estavam lá bateram palma pro presidente da internet, ou seja, virtual, né? Juan Guaidó, traidor dos venezuelanos, mas isso não significa nada. É estratégia de marketing já de campanha do presidente Donald Trump. Bom, vamos falar um pouquinho referente ao que está acontecendo, mas antes disso, se você gostar do vídeo, vai lá, se inscreve, ajuda a gente a espalhar para que a gente possa realmente alcançar, ter um alcance e realmente possa fazer as coisas acontecer no Brasil. Tem muita coisa legal, a gente vai estar falando daqui a pouquinho também, mas vamos falar especificamente desse discurso de Donald Trump, discurso tradicional da União, ou seja, lá no plenário das câmaras dos representantes, no White House, ele discursou mais ou menos entre uma hora e meia, entre os republicanos, que já adotou um tom já da campanha. Diga-se de passagem, já começou os cálculos, as primárias lá no Iowa, e a gente sabe, parece que Bernie Sanders, dos democratas, está um pouco acima de John Biden. Então vamos falar um pouquinho sobre o discurso de Donald Trump, e você que está aí do lado, fique ligado. Se você quiser fazer pergunta, se inscreve abaixo aí. Os próximos vídeos a gente vai estar respondendo para vocês na íntegra. Então, discurso de Donald Trump é aquele discurso de protecionismo. Austeridade, a gente sabe muito bem, está tentando já respirar melhor, né? Subir um tom, dar uma radicalizada, criticou o socialismo, criticou a China, disse que a China praticou um roubo massivo durante os trabalhos dos Estados Unidos que beneficiaram a balança comercial entre os países. Também citou a assinatura do primeiro acordo comercial com Pequim e afirmou uma trégua que trará bilhões de dólares de volta aos Estados Unidos. Então a China, o presidente Xi Jinping, sabia que não poderia manter o que estava fazendo, declarou Donald Trump. Outra coisa interessante, ele já tentou abrir o tom já da campanha presidencial. Ele que ganhou fôlego agora, né? Tá andando de salto aí no plenário para poder desconfigurar aquilo que Nancy Pelosi, pelo que parece, enquanto ele falava, ela estava atrás. Ela é o House Speaker, né? Ela é a pessoa que comanda e foi uma das percussoras, ou seja, umas que tentou articular o impeachment, e a gente sabe muito bem que existe ainda aquele receio entre os dois. Então, Donald Trump também criticou o socialismo, fez o foco baseado no regime venezuelano. Claro, eles não conseguiram ganhar absolutamente nada, ele não vai conseguir. Ele também criticou Nicolás Maduro, é aquela mesma coisa. Criticam o presidente por fraude das eleições, enfim. Tenta classificar o presidente como tirano, como um ditador, e diz que nas eleições houve fraude e principalmente corrupção. Então aquela novela das 8 que a gente sabe muito bem, e diz também que Nicolás Maduro é um tirano que violenta o seu povo e o socialismo destrói nações. Pelo que parece, a gente sabe que o capitalismo já patrocinou milhares de guerras, a gente não vai entrar muito em detalhe. Bom, Trump também apoia os Estados Unidos, mais de 50 países autodeclarados, também disse que tem mais de 50 países que declaram o presidente venezuelano Juan Guaidó como o presidente interino da Venezuela, da República Bolivariana. Ou seja, Guaidó foi aplaudido de pé pelos republicanos e democratas, uma das poucas vezes em que isso acontece. Todo o plenário se levantou para bater palma para o presidente fictício de internet, ou seja, foi eleito pela internet? Não, pelo contrário, né? É um esquema para poder tirar o Maduro, para atacar a monocultura do petróleo, a gente sabe muito bem disso, e eles estão aí por detrás, não é por causa do povo, é por causa da riqueza da Venezuela. Então, outra coisa importante que o Juan Guaidó apertou a mão e disse: "Thank you, Trump", muito obrigado, senhor presidente. É a única coisa que eu acho que ele falou, treinou para falar inglês. Outra coisa importante, ele criticou também o Irã, disse que o Irã é um alvo e disse que é um regime opressor. É a mesma novela, que tenta desenvolver armas nucleares, que exaltou também sobre o que aconteceu sobre a morte do general Qasem Soleimani. Outra coisa que também
está ainda pendente. O Irã não vai esquecer isso e vai revidar com certeza. Então ele disse que acabamos com uma parte do terror, principalmente no Oriente Médio, para sempre. Então outra coisa que também que ele colocou em pauta foi a ação militar elogiada pelo presidente que resultou a morte de Abu Qadah Baghdadi, outro líder do grupo do Estado Islâmico. Só que ele esqueceu que a Arábia Saudita, Israel e o próprio Estados Unidos criaram o Estado Islâmico. O ISIL, o Hezbollah, Rede Al-Qaeda, estão todos por detrás. Ou seja, são tipo uma Farc, tipo os milicianos. Eles criam o Estado Islâmico, esses revolucionários para poder destabilizar o Oriente Médio. Aí o Bolsonaro vai copia e começa a montar um exército, a Igreja Universal, com os antecessores antagonistas, e Jair Bolsonaro como miliciano para tentar tampar o sol com a peneira. Então ele disse que Trump deu o recado aos ativistas radicais islâmicos: vocês jamais escaparão da justiça norte-americana. E se vocês nos atacarem, também estarão entregando suas vidas. Outra coisa importante que ele também exaltou sobre a economia norte-americana, mas ele esqueceu de falar da dívida, né? A gente sabe muito bem que já passa de 23 trilhões, a qualquer hora o dólar pode entrar em colapso. Não vou entrar em detalhe, mas disse que a economia está bom, que eles geraram bastante emprego e ou seja, a política da fronteira também está trabalhando arduamente para poder conter a entrada dos mexicanos, entre aspas. Então, época de campanha se fala que em guerra, emprego e principalmente imigrante. Então o republicano falou ainda sobre a fronteira, sobre o país com o México, disse que a divisa está mais segura e, segundo ele, a polícia da fronteira tem mais de 120 mil imigrantes ilegais. Então ele está tentando propor uma agenda a favor dos trabalhadores e da família pró-americano, foi o que ele quis dizer. E outras desavenças, ele também tentou trocar a descortesia com um discurso de 1h30, tentando tampar o sol com a peneira. Ele atacou no começo, deu uma minimizada no começo, aliás, no meio, e durante o final ele deu uma resposta aí a Nancy Pelosi, ou seja, a Nancy Pelosi rasgou o discurso atrás do presidente. Se você tiver a oportunidade de assistir pela CNN, Fox ou MSNBC, você vai ver que ela não está nem preocupada. Ou seja, a gente não sabe o que vai acontecer. Entretanto, o que pode vir a acontecer é que ainda tem pano para manga. Nós estamos acompanhando os cálculos aí, principalmente as primárias, Tea Party, de 20 candidatos, agora nós temos 15 candidatos, dos 15 sai um democrata para poder realmente competir com o Donald Trump. Então, deu para dar uma pincelada aí referente o que ele falou, atacou a China, principalmente o socialismo, os imigrantes e aumentou a peteca e encheu a bola aí do Han Guaidó, que estava lá no plenário. Então é tudo uma estratégia de Firehouse Double Speak, aquilo que eu sempre explico para vocês. Esse filme nós já assistimos, a gente tá careca de ouvir a mesma coisa, faz parte de uma estratégia para poder tirar a atenção e dar continuidade àquilo que eles sempre fizeram, contrapartida. Não o povo americano, não é a Constituição que foi promulgada por inspiração por George Orwell, pelo contrário, as elites, grandes incorporações estão por detrás para poder destabilizar outros países. Essa é a retórica, essa é a agenda de um presidente que não tem um compromisso absolutamente em nada, tem um dos maiores déficits norte-americano, está investindo pesado em armas bélicas, principalmente no Army, no Exército, e a gente está vendo aí a configuração de um governo fadado, sem planos, sem ideias. A briga continua entre a China e diz ainda com própria ironia que eles podem curar todos lá, principalmente lá o coronavírus, em questões de horas, tirando um sarrinho ainda do Xi Jinping, presidente da China. Legal, então a gente volta mais tarde trazendo mais informações para vocês. Don't go away, stick around. Esse foi o discurso do Trump. Se puder acompanhar aí no Brasil, vocês vão ver que a pauta foi relacionada, atacou o socialista, os imigrantes, rasgou o discurso da Nancy Pelosi, que estava lá atrás tentando fazer o que deveria ser feito. O negócio agora é a gente aguardar para que a gente veja quem vai se levantar contra o Donald Trump, um dos republicanos. Legal, então, don't go away, stick around. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.